Com a palavra, o Nazareno Feitosa. Faltam dois apenas. Senhor senador Cristóvão Buarque, demais componentes da mesa, a quem saúdo. Eu queria só, senador, pontuar algumas questões que não deu tempo da vez passada. Primeiro é dizer que a dependência química é uma doença crônica, progressiva, incurável, fatal e em famílias, né? Então, nós não estamos tratando de uma simples questão, não é como um índice baixo, é uma doença muito mais grave do que se imagina. E lá na indústria, como está sendo legalizado em 2 estados, nos Estados Unidos, não é? Nós já temos hoje balas com maconha, chocolates, chicletes, né? Lanches com rótulos super atrativos, até pães, como foi citado aqui, não é? E o caso de um rapaz que caiu do edifício porque tinha comido um chocolate contendo maconha. E aí, quando caiu, disseram, não, ele não morreu por causa da maconha, ele morreu porque caiu, por causa da queda. Não, ele só morreu por causa da queda porque ele comeu muito o chocolate. E a empresa disse, não, mas ele só podia comer um pedaço do tablete de chocolate, porque o chocolate inteiro ele ia ficar realmente fora dos sentidos. Então, ele morreu por conta... Quem é que controla, não é? A gente não consegue nem controlar o desejo de chocolate, senhor senador. Nós, como somos peixinhos ornamentais, se colocar muita comida, eles morrem de tanto comer. Então, quanto mais facilidade ao acesso as pessoas tiverem à maconha, maior vai ser o dano e, sobretudo, senhor senador, o senhor que é realmente um grande defensor da educação, não existe droga pior para a educação do que a maconha. É a que faz mais produz evasão escolar. Ela mais produz evasão escolar. Então, na verdade, quando se diz que é um direito, nós sabemos que os direitos individuais não estão acima dos direitos da coletividade. A pessoa pode até ter os seus direitos individuais, mas a maconha, ela entorpece, ela prejudica os sentidos, a pessoa comete acidentes, não é? Está agora sob o amparo de uma lei que isenta ela de pena, ou seja, ela é considerada imputável, então ela pode até matar se tiver utilizando a droga. Então, é importante, como o doutor Sérgio falou, o retorno à justiça terapêutica, que a pessoa tem o direito de usar, mas também, se ela se tornou viciada, que ela também o dever de se tratar, de buscar ajuda. Por quê? Porque lesiona a educação, que é o maior patrimônio que nós temos aqui no Estado, lesiona os temas de saúde, que o Brasil não tem absolutamente maneiras de educar e de tratar as suas famílias, e destrói os próprios vínculos da família também. Então, e argumentam também, não, mas são os pobres e os negros que estão sendo presos. Senador, isso é um estigma que a gente estuda na criminologia, que pessoas pobres e de raça, de cor negra, elas são naturalmente estigmatizadas. Não é a maconha em si. Se não fosse pela maconha, ia ser pelo crack. Porque os traficantes de maconha vão migrar. Racismo. E vão migrar para outras drogas. Não, mas não é uma constatação científica da criminologia. Não estou dizendo que eu não sou a favor disso, não, eu sou policial. E eu sei da dificuldade. Nós estudamos isso. Inclusive, senhor senador, então, não é a maconha que leva o negro e o pobre para a cadeia, não. É o estigma social que faz com que eles não tenham direito à defensoria, um advogado, nós não temos defensores públicos, eles não têm uma série de outras prerrogativas que os pais têm, porque eles, às vezes, têm que furtar para se manter. Quantos crimes aí contra o patrimônio são que para alimentar o vício? Porque a droga, a pessoa não controla o vício. A maconha produz tolerância, produz dependência, a pessoa vai cada vez mais precisar aumentar o nível da droga. O Brasil é rota para o tráfico internacional. São mais de 17 mil quilômetros de fronteira segura. A polícia do Brasil é insuficiente para conter, para proibir. Não temos praticamente uma repressão, porque não temos aparato, não temos efetivo para isso, não é? O consumo explodiu com a mudança da lei, como muito bem falou o doutor Sérgio Afoux, não é? Os direitos humanos, já falamos aqui, e ela usada na adolescência, ela tem o mesmo índice de dependência que a cocaína, né? Então, é 15% se utilizado na adolescência, reduz o QI em até 8 pontos, segundo pesquisa há mais de 40 anos, quando o índice de THC era mínimo na maconha, e, na verdade, o consumo explodiria com a legalização. A maconha só corresponde a 20% do faturamento do tráfico. O tráfico vai continuar existindo e vai continuar existindo com drogas mais pesadas, ainda mais perigosas. A corrupção na polícia, na justiça, em toda parte, vai continuar, independente da maconha
se é legalizado ou não vai resolver o problema da corrupção. E nós não chamamos morfina de heroína medicinal, nós chamamos de morfina. Não chama, usar o termo maconha medicinal só confunde as pessoas e vem acompanhado da crença que você tem de fumar para obter os benefícios, quando ela pode ser utilizada em dragas ou em vapor, como é o caso do canabidiol, não é? Então, o nosso Estado não oferece tratamento para as pessoas pobres. E os remédios controlados, se o senador for realmente podem provocar dependência, mas eles são utilizados não é para recreação. Eles são utilizados para tratar pressão alta, para tratar depressão, para evitar suicídios, para evitar problemas muito mais graves também, não é? A tributação da droga não cobre os danos e continuará o tráfico. Isso tem acontecido lá nos Estados Unidos também, não é? E se o problema do Brasil é a cadeia, a penitência, vamos modificar nossas penitenciárias. Porque se o problema é que a pessoa vai para a penitenciária e fica pior, então não podemos mais prender ninguém. O homicida, o estuprador, não vamos mais prender não, porque ele vai ficar pior na cadeia. Então, nós temos que modificar o nosso sistema penal para coibir esse problema. Então, é coibir o uso, permitir que se faça... as escolas possam detectar o uso precoce da maconha com os exames de urina. Como se faz no antidoping? Por que não faz? Porque a família só vai saber, como falou aqui o nosso doutor, nosso querido Damasceno, 30 anos depois que a pessoa é usuária, quando não tem mais jeito, porque já assumiu um caráter catastrófico. Então, que a gente preserve a nossa sociedade, preserve a educação, e o senhor, com toda a sua capacidade, certamente fará um relatório, não é, que contemple a necessidade da educação e da sociedade brasileira. Eu tenho mais uma das que já falaram. Para a gente não repetir o mesmo problema que a gente fez com o cigarro, né? E a maconha seria ainda pior, porque seria praticamente irreversível a gente ter tantos dependentes depois.